Sabemos o quão difícil tem sido, na verdade, a movimentação, né, translado aqui na nossa cidade e de fora, nas dificuldades, desafios que cada um de nós estamos passando, às vezes não diretamente, mas às vezes tendo algum ente querido que também está passando por essa dificuldade. E por conta dessa situação, eu acho que esse tema que eu propus para a gente conversar hoje, ele acaba sendo pouco pertinente. Porque eu pensei a gente conversar um pouquinho sobre qual que seria o nosso dever diante do Cristo. Porque nós sabemos que se somos cristãos, se somos espíritas, né, nesse aprendizado do Evangelho Vinde Vivo, ou seja, nós temos um conhecimento muito mais sistematizado, muito mais fortalecido daquilo que Jesus deixou para nós, então a gente tem que pensar qual que seria o nosso dever, tendo em vista que nós temos essa oportunidade de ter tanto conhecimento à nossa disposição. Aí nós inclusive lembramos para o Evangelho de Mateus, que fala para nós, a quem muito foi dado, muito será pedido. Então, nós com essa oportunidade de conhecimento e agora com essa responsabilidade de praticar o bem, qual que seria o nosso dever diante do Cristo? E eu penso também, se nós vamos falar em nosso dever, a gente tem que pensar que só vamos conseguir cumprir com o nosso dever se tivermos resignação, se colocarmos as nossas mãos a serviço do bem e que esse serviço seja feito hoje, no momento atual, na condição que nós temos e não esperar o amanhã. É aproveitar esse momento que nós estamos tendo, mesmo que seja um momento de dificuldade, um momento de desafio, porque é esse o momento, esse é o lugar que nós estamos para poder atuar no bem. Então o assunto vai ser resignação, trabalho e aproveitamento do dia atual. E quando a gente pensa nisso, principalmente nas condições que nós estamos tendo por estar neste planeta de expiações e provas, transição para um planeta de regeneração, nós sabemos os desafios e as dores que nós sentimos, né? Porque muitas vezes nós não conseguimos compreender ainda o porquê de tanta dificuldade, o porquê de tanta tragédia, entre aspas, porque eu digo tragédia por conta da visão que nós temos. E sempre que eu falo de tragédia, dentro dessa visão limitada que nós temos ainda do mundo material, eu gosto de lembrar lá de um capítulo do Evangelho segundo o Espiritismo que fala sobre a desgraça real. Porque esse capítulo é muito interessante, porque ele fala que às vezes nós, enquanto estamos encarnados aqui no mundo material, acreditamos que a verdadeira desgraça seria, por exemplo, aproveitando esse momento de dificuldade e desafio que nós estamos tendo aqui em Juiz de Fora, por exemplo, esses deslizamentos, a chuva, o que ela causa, claro que é muito triste, mas não estamos falando que não é difícil e que não é triste essa situação. Mas o convite que os amigos espirituais nos fazem é sempre para nós analisarmos essas coisas com um olhar espiritual, com o olhar de que nós sabemos que Deus é misericordioso, que Deus é soberanamente bom e justo. E se Ele é bom, se Ele é justo, se Ele é misericordioso, Ele não vai deixar que as coisas aconteçam conosco simplesmente ao seu bel prazer. Existe um objetivo. Existe um aprendizado que nós temos de tirar dessas situações. E se hoje nós estamos passando por situações que são às vezes difíceis para nós, até difíceis de compreender, é porque é a colheita daquilo que nós plantamos em outro momento. Eu lembro muito do capítulo, se eu não me engano, do livro Em Palavras de Vida Eterna, tem ou é o Pão Nosso ou Palavra de Vida Eterna, que tem um capítulo do Emmanuel que chama A Mestra Divina. E ele fala, na verdade, a mestra no sentido de professora, de doutrinadora. Aquela mestra divina seria aquela professora que Deus nos dá para nos colocar no caminho correto, para evitar com que nós tomemos atitudes que possam prejudicar a nossa encarnação. Nós até estávamos conversando agora um pouquinho, né, Renato, sobre essa situação, sobre como as dores, as dificuldades, às vezes uma dor física, vai nos limitar para fazer com que nós deixemos de cometer um equívoco que já está dentro de nós. E essa professora divina, como Emmanuel coloca, ela vem justamente para poder fazer com que nós aprendamos uma lição.
E às vezes nós temos que aprender a lição pela dor, já que nós, com tantas oportunidades de conhecimento que nós temos, não estamos utilizando o melhor caminho por meio da nossa escolha, por meio do nosso livre-arbítrio. Então é por isso que as dores acontecem. As tragédias vêm às vezes na situação coletiva, até porque nós temos resgates, aprendizados a serem realizados enquanto coletividade. É claro que nós, enquanto encarnados aqui no mundo material, nós temos uma dificuldade de compreender essa situação e às vezes nós não iremos compreender. Mas quando a doutrina espírita vem e nos traz essa necessidade de resignação, é no sentido de pelo menos nós compreendermos a bondade de Deus, a misericórdia divina e confiar naquilo que não está nas nossas mãos. Então, o primeiro ponto, a resignação. Dentro desses momentos difíceis, nós temos que estar resignados. Mas o que é a resignação? Será que nós conseguimos identificar o significado dessa palavra? Porque se nós formos lá no dicionário, resignação significa nós nos submetermos a alguém ou ao destino. E se nós somos espíritas cristãos, nós sabemos que quando a gente está falando se submeter a alguém, é se submeter à vontade divina, submeter às leis naturais que regem o universo. Quando nós falamos do destino, o destino não é algo aleatório que vai acontecer como se fosse Deus brincando de jogar dados e o que sair lá vai acontecer conosco. O destino para nós é a consequência daquilo que nós plantamos no decorrer das nossas existências. Então o destino é algo que nós sabemos o que vai acontecer quando temos a nossa visão mais ampla. Porque nós vamos estar apenas colhendo aquilo que plantamos. Por isso que nós sempre falamos, o cuidado com o plantio que nós temos que ter, hoje, falaremos mais do hoje lá na frente, mas é necessário nós prestarmos atenção no plantio, porque tudo que nós plantarmos será colhido. Quantas vezes nós escutamos dos mais antigos, mais experientes, que falam, ora, se nós queremos colher laranja, não adianta plantar, por exemplo, milho. Não faz sentido. A gente tem que plantar aquilo que nós queremos colher no futuro. Então, voltando à resignação, nós temos que pensar na resignação dentro da doutrina espírita, não como sendo essa aceitação passiva de tudo que nos acontece. Porque muitas vezes a gente escuta, tem que ser resignado. E a gente acredita que ser resignado é apenas aceitar aquilo que está nos acontecendo sem reclamar. Claro que isso é um primeiro passo. A aceitação é importante. Não blasfemar contra Deus, não se revoltar, é algo muito importante para nós conseguirmos evoluir dentro desse momento de dificuldade. Mas isso por si só não basta. É necessário nos movimentar. É necessário nós agirmos de tal maneira que dentro desse momento que a dificuldade vem acometer a nossa situação atual, nós possamos agir da melhor maneira possível, fazendo tudo aquilo possível e o impossível que está nas nossas mãos. Então eu penso que quando a gente vai tratar sobre a resignação dentro da doutrina espírita, aí eu fiz um conceito que vai abarcar mais ou menos essa intenção de que essa resignação que nós estamos fazendo, ele não é algo passivo. Ele é uma força ativa que nós temos que ter, que vai servir justamente para a gente desenvolver a nossa moral dentro dessa fé raciocinada que a doutrina espírita nos convida. Então eu coloquei assim, resignação seria a aceitação serena e inteligente das provações da vida, e ela vai estar fundamentada nessa confiança inabalável que nós temos que ter da justiça e da bondade divina, na certeza de que todas as dificuldades, desafios, dores que nós enfrentamos aqui no mundo material, elas são ferramentas necessárias para o nosso progresso espiritual. Só que para a gente conseguir aceitar isso tudo, porque é bonita a frase, é bonito esse entendimento, esse conceito. Mas nós sabemos a dificuldade de compreender quando a gente olha para essas tragédias que estão acontecendo hoje. Ora, como é que Deus pode ser justo ao permitir que aconteça determinada coisa? E nós lembramos, não podemos analisar apenas pela visão material.
Lembro de novo desse capítulo, que vale a pena ler do Evangelho segundo o Espiritismo, da desgraça real que eu falei, aonde às vezes a desgraça material que nos acontece serve para colocar-nos no rumo correto. Enquanto que algo que nós poderíamos entender a princípio como sendo algo bom para nós, seria algo ruim. Por exemplo, se eu perguntar quem gostaria de ganhar na Mega Sena e ficar milionário de um dia para o outro, claro que todos nós gostaríamos. Claro que do ponto de vista material, isso seria excelente. Mas será que do nosso ponto de vista evolutivo isso vai ser bom? Será que eu virar milionário de uma hora para outra não vai fazer com que eu me afaste do caminho do bem, do caminho do trabalho, que eu deixe florescer em mim todos aqueles vícios que eu deveria lutar para poder combater? Então esse que é o pensamento quando a gente analisa desse ponto de vista espiritual. E então, para a gente poder ter essa resignação, tem alguns conceitos da doutrina espírita que nós não podemos esquecer. Por exemplo, a lei de causa e efeito. Porque essa resignação que nós estamos falando, ela vai nascer desse entendimento de que as dores, os desafios, as dificuldades que nós estamos enfrentando, na verdade, elas nada mais são do que as colheitas daquelas semeaduras que nós fizemos em outras encarnações e às vezes até mesmo nessa vida. Porque Deus é tão misericordioso que já nos manda o aviso nessa, né? Igual o GPS. Nós estamos com o GPS, está traçando uma rota para nós, a gente vira com uma rua errada, na mesma hora o GPS faz a correção para a gente poder virar para o caminho correto. E nós, teimosos que somos, às vezes continuamos a alterar essa rota e esse caminho. E muitas vezes essa dor, esse desafio que nós estamos enfrentando, é o alerta para o caminho que nós temos que perseguir. Será que nós estamos atentos a essa situação? Então não há injustiça. Nós não podemos falar que Deus é injusto quando, nas nossas palavras equivocadas, ele, entre aspas, permite que determinada tragédia aconteça. Ou que as tragédias acontecem, de certa forma, por conta das escolhas que nós fizemos enquanto indivíduos e coletividade no decorrer das nossas existências. Mas Deus utiliza dessas situações de calamidade para fazer com que a sua justiça ocorra. Ou seja, a justiça de Deus ocorre muitas vezes em situações injustas dentro das situações dos homens, da relação humana. Um outro ponto que é interessante a gente entender é a confiança na bondade e na justiça de Deus. Porque, como nós falamos, por mais que a gente entende da lei de causa e efeito, muitas coisas ainda não entram na nossa mente. Muitas coisas a gente acha ainda um absurdo Deus permitir, entre aspas, eu estou falando para essa visão material que a gente está tendo. Ora, como é que Deus permite que uma mãe veja o seu filho que acabou de nascer e desencarnar dentro de uma tragédia? Como é que permite que tantos crimes, às vezes bárbaros, aconteçam? Então tem coisas que a gente ainda não vai compreender por esse nosso olhar daqui do mundo material. E por isso que essa confiança na justiça e na bondade de Deus se faz necessária. Porque se nós não tivermos dúvidas de que Deus é misericordioso, de que Deus é bom, de que Deus é justo, por mais que a gente não consiga ainda compreender como a sua lei opera aqui no mundo material, como sua lei opera no universo, nós vamos confiar, pois temos a certeza que Deus, na sua misericórdia e bondade, não vai deixar que aconteça algo que nos prejudique enquanto espíritos imortais. Tudo aquilo que nos acontece tem esse objetivo maior. Então, nós nos colocamos a compreender que temos uma dificuldade de entendimento em relação à aplicação dessa lei de justiça, dentro das injustiças que o homem faz, mas nós confiamos em Deus. E sabemos que se Ele permite que determinadas coisas aconteçam, é porque aquilo vai ser melhor para mim enquanto indivíduo e enquanto coletividade. E o terceiro ponto é a paciência ativa e perseverança. Porque nós temos que ser pacientes. Porque a gente sabe da dificuldade que é, dos desafios. A gente sabe que esse dia a dia aqui no mundo material vai minando a nossa energia por conta da atenção que nós vamos colocando nessas desavenças do mundo material. Então, temos que ser pacientes e perseverar no bem. Porque o bem está dentro de nós. O mundo, nós fomos criados à imagem e semelhança de Deus, ou seja, há dentro de nós esse potencial divino que tem que florescer.
Então esse papo de que muitas vezes nós escutamos de que o mundo está piorando, de que as coisas eram melhores lá atrás, isso não faz sentido se nós somos espíritas. Porque como espíritas nós sabemos que nós não retroagimos. Podemos estacionar, mas retroagir jamais. Ou seja, hoje nós estamos numa condição melhor do que estávamos alguns anos atrás, há séculos atrás. Por mais que muitas tragédias ainda aconteçam ou do ponto de vista global, regional, local, olha pelo que nós já passamos, quantas guerras mundiais, Idade das Trevas, Idade Média, Inquisição. Olha quantas coisas nós já superamos. Por mais que hoje ainda aconteçam coisas, crimes graves, situações gravíssimas, nós temos nós já sentimos um asco dessas situações que acontecem. Por mais que a gente vê na rua ainda homem batendo na esposa, hoje você tem leis que protegem a mulher. Por mais que a gente vê ainda pessoas maltratando animais, tem leis que protegem animais. Então olha como sociedade nós não estamos nos preocupando com coisas que não nos preocupávamos algum tempo atrás. Por isso que é necessário nós termos essa paciência e perseverança para compreender que nós estamos evoluindo. Claro que às vezes pode ser um pouquinho devagar, a passos lentos, mas essa melhora está ocorrendo. Porque relembramos mais uma vez, a doutrina espírita deixa claro que nós não vamos retroagir, podemos estacionar. Mas esse progresso, ele é da lei divina. Então, quando a gente vai pensar em resignação, que é esse tema que nós estamos falando aqui, o importante é a gente entender que a resignação é força e coragem que nós devemos ter diante do desafio e não essa fraqueza e derrotismo quando a dificuldade bate na nossa porta. A resignação ela seria a fé raciocinada. Nós não queremos aquela fé cega, acreditar por acreditar, porque isso não vai resolver a resignação que nós temos que ter. Nós temos que raciocinar sobre aquilo que nos acontece até para a gente poder mudar. É o que mais uma vez eu e o Renato estava conversando aqui agora. Ora, se eu estou tendo uma dor, uma limitação, o que está acontecendo toda vez comigo quando eu faço determinada coisa, eu tenho que pensar por que eu vou continuar fazendo isso. Será que isso já não está fazendo um aviso para que eu deixe de fazer determinada coisa e volte minha atenção para um outro ponto? É raciocinar. É confiança e esperança, e não desespero e pessimismo. Porque essas dificuldades nos convidam a ficarem desesperados. A gente sabe que é difícil, mas sabemos disso. Agora há pouco tempo nós passamos pelo carnaval, esse momento do carnaval. E eu sei que às vezes conversando com jovens, como a gente conversa na mocidade, aí o jovem chegou e perguntou pra gente qual que era o nosso preconceito, nós que somos espíritas, pelo carnaval, porque a gente só fala de carnaval. E aí eu cheguei e falei para ele que isso que eu vou falar vai servir para isso que a gente está falando agora, desse pessimismo. O problema do carnaval não é o carnaval de maneira isolada. Porque qualquer festa, a gente sabe que em qualquer festa acontece tudo aquilo que acontece no carnaval. Seja num show de rock, pagode, funk, então todos os estilos que qualquer um quiser imaginar para falar que não é preconceito. Mas qual que é o problema do carnaval? É que é uma festa que acontece ao mesmo tempo em vários lugares. Ou seja, nós temos ao mesmo tempo diversas pessoas com o mesmo pensamento de libertinagem, de bebida, né? Quando eu estou tendo uma festa isolada ali, aquelas pessoas estão indo para aquela festa, eles estão pensando, mas eles estão concentrando ali. Quando nós falamos no carnaval, a gente tem um país inteiro vibrando no mesmo pensamento. E se a gente sabe que pensamento é vida, se nós sabemos que o pensamento influencia em nós, naqueles que estão à nossa volta, olha o perigo que é nos deixarmos contaminar nessa teia de pensamento. E aí a gente fala do pessimismo, a mesma coisa. Esses momentos de dificuldade que nós estamos tendo aqui, passando o Juiz de Fora por conta das chuvas, claro que é triste. Mas nós não podemos deixar o pessimismo nos abater. Porque se nós todos vibrarmos com esse pessimismo, com esse desânimo, nós estaremos também prejudicando o próprio trabalho da espiritualidade amiga que quer ajudar aqueles que estão aqui. Então a nossa parte é pensar de maneira otimista. Sabemos das dificuldades, sabemos dos desafios, mas confiamos em Deus. Confiamos que aquilo que está acontecendo tem de acontecer e que Deus vai prever o melhor para cada um de nós. Por isso que quando a gente está falando aqui de resignação, nós estamos falando dessa confiança e esperança, para a gente mudar um pouco
o nosso padrão mental, não manter nesse padrão pessimista. E aí, enfim, a resignação é paciência ativa, não é ficarmos acomodados, é agirmos no bem, é entendermos a lei de Deus. E quando a gente compreende isso tudo, fica mais fácil nós entendermos o que é a resignação. E aí eu trago mais uma analogia para a gente não deixar de pensar na resignação como algo significativo para a nossa evolução. Eu quero que vocês imaginem aquele navegador experiente. Então, aquele navegador, no seu bar, no alto mar, e aquela tempestade que aparece do nada, aquelas ondas gigantescas que começam a fazer com que esse barco seja levado de um lado para o outro. E vamos pensar nesse navegador agora com 3 personalidades distintas. Depois ele vai fazer um paralelo de nós nas nossas dificuldades, dos nossos desafios. Porque imagina se esse navegador, ele é aquele navegador que está inconformado, ou seja, a tempestade está vindo, ele não concorda que aquilo possa estar acontecendo naquele momento, ele fica nervoso, ele fica estressado, ele começa a blasfemar contra Deus. Mas o que adianta de blasfemar? Vai acabar com a tempestade? Vai fazer com que a tempestade e as ondas parem? E por conta disso ele começa a se desesperar, ele não faz o trabalho que ele tem que fazer, que seria justamente pôr a mão no leme, segurar com força aquele barco para ele não virar. Então o barco perde a direção, perde o rumo e ele vai naufragar. E aí nós temos o segundo navegador, aquele navegador agora com a personalidade da falsa resignação. Aquele que é passivo, que é acomodado, né? Ele está vendo a tempestade veio, ele sabe que ele não pode fazer nada em relação àquela tempestade, porque a tempestade é uma obra da natureza. Ele não blasfema contra Deus, porque ele sabe que aquilo Deus não está mandando para ele, e não adianta ele falar isso. Só que ele só para orar, abaixa, reza, fica rezando, não se movimenta, não faz nada que está às suas mãos e deixa o barco à deriva. O barco vai bater e vai naufragar. E o ideal é o terceiro navegador, que é aquele navegador agora sim designado. Ele sabe que a força da natureza é algo incontrolável. Ele não pode controlar. Ele não consegue acabar com a tempestade. Ele não blasfema contra Deus, ele ora, pede forças, mas ele faz aquilo que ele estudou, que ele trabalhou para aprender. Então, ele abaixa as velas para o vento não ficar levando o barco para qualquer lado, ele segura firme o leme daquele barco, porque ele sabe que se ele manter o barco firme dentro da tempestade, uma hora essa tempestade vai passar. E aí ele vai conseguir chegar em um porto seguro. E aí nós pensamos na nossa situação. Como é que nós estamos agindo diante das dificuldades? Será que nós estamos apenas reclamando de tudo, blasfemando contra Deus, achando que nós estamos sendo injustiçados e deixando a vida seguir o seu rumo de qualquer jeito? E a gente lembra daquela frase, né, daquele poeta brasileiro sempre fala, deixa a vida me levar, né? Vida leva eu, e se a gente deixar a vida nos levar, a gente sabe para onde que nós vamos ser levados. Assim, podemos deixar o navio sem direção, porque o navio sem direção, ele fica à deriva. E se nós, será que nós estamos sendo o segundo caso? Nós sabemos que as dificuldades têm que vir. Estamos só orando, só pedindo ajuda a Deus? Temos que fazer a nossa parte, temos que trabalhar. Porque as dificuldades, os desafios são as oportunidades que nos colocam para agir. Para poder colocar o nosso potencial à prova. Então a gente tem que pensar um pouco nisso. A resignação tem a ver com ação, tem a ver com trabalho, tem a ver com compreensão dentro desses momentos de dificuldades. Então, para a gente poder pensar na resignação com mais um exemplo, que eu acho a resignação muito importante, apesar de ser 3 tópicos que eu vou falar, a gente vai perder muito tempo só falando de resignação. Tem lá no livro Boa Nova, capítulo 28, livro de Humberto Santos, quando ele conta a história nesse capítulo do bom ladrão. Ele pega aquela parte do evangelho, que é o evangelho, até para quem quiser depois ver, o evangelho de Lucas. Deixa eu ver se eu anotei o capítulo aqui, para quem quiser depois fazer a leitura com calma.
Depois eu vou ver que eu notei aqui, mas eu acabei me perdendo. Que lá no Evangelho de Lucas, Lucas vai narrar essa parte quando você tem a crucificação de Jesus. E Jesus ele é crucificado com 2 ladrões, um em cada lado. E Humberto de Campos ele vai narrar essa história agora, mas muito além desse aspecto histórico. Ele vai, na verdade, trazer para nós o desafio interno que um dos ladrões estava passando naquele momento da crucificação. E aí, nesse texto, Humberto de Campos ele vai trazer, então, a história de Dimas, que é o bom ladrão, e Gestas, que é o mau ladrão. E ele coloca Gestas como sendo o mau ladrão, porque ele fala que Gestas vai representar toda a revolta daquele que está enfrentando agora as consequências da sua escolha, mas ainda não compreendeu que aquilo se trata de uma consequência dos atos que foram cometidos por ele durante a vida. Porque a crucificação daqueles criminosos era, na verdade, a pena capital para quem roubava naquela época. Então eles estavam tendo a pena por conta do crime que eles cometeram. Se é justo ou não é do ponto de vista hoje com a visão que a gente tem, é outra coisa. Mas naquela época, essa era a lei. Ou seja, eles sabiam o risco que eles tinham se eles continuassem seguindo, tendo aquele padrão de vida que eles estavam tendo. E mesmo assim, eles continuaram. Então é por isso que Humberto de Campos coloca, olha, Gestas ele representa essa revolta, esse inconformismo, ele personifica a atitude daquele que, mesmo diante das consequências dos seus atos, blasfema, exige uma solução mágica dentro do seu desespero. E aí Humberto fala que a dor dessa pessoa, simbolizada pelos gestos, ainda se agrava, porque a dor já está acontecendo por conta da consequência das suas escolhas. Mas por ele ficar inconformado, né, dentro daquela situação, ele fica ainda numa situação muito pior do que ele estaria. E aí ele vem trazer depois agora a visão do Dimas, que eles chamam de bom ladrão. E Humberto de Campos fala que Dimas é o bom ladrão porque ele fala que no início Dimas também estava bem parecido com Gestas. Dimas ele estava ali revoltado, por conta da dor excruciante que ele estava sentindo naquele momento da crucificação. Só que, de repente, ele começa a prestar atenção naquele homem que estava crucificado no centro. E ele percebe que aquele homem que também estava sentindo a mesma dor que eles estavam, aquele homem estava tranquilo, estava sereno. Aquele homem não estava blasfemando contra Deus, não estava falando impropérios para as pessoas que estavam ali, para os guardas romanos que estavam executando a pena. Muito pelo contrário, ele estava falando ainda para que o Pai, que Deus, perdoasse aqueles algozes. E isso chamou a atenção de Dimas. De maneira que Dimas, inclusive, esquece da dor que ele está sentindo e ele começa a fazer várias reflexões. Porque ele entende, então, o motivo dele estar ali. Mas ele começa a pensar, apesar de ele não ser seguidor daquele homem, ele sabia que aquele homem não era um criminoso. Ele sabia que aquele homem só pregava o bem. Então, dentro dessa reflexão, ele começa a se aprofundar dentro da sua própria alma e compreender que o que ele estava passando era justo dentro da lei daquela época. Por isso que ele é considerado o bom ladrão. E aí, Humberto de Campos, ele fala assim, que dentro nesse momento de análise de Jesus, ele tem uma epifania, porque ele compreende que o sofrimento que ele estava tendo naquele momento não era uma injustiça. Ele percebe, na verdade, que era uma colheita inevitável por conta dos atos que ele teve na sua vida. E aí Humberto fala assim, essa aceitação é o primeiro passo. E aí eu trago para o nosso estudo, é o primeiro passo para a resignação. Porque com essa aceitação, com essa compreensão de que ele estava tendo uma consequência dos seus atos, ele se abriu para compreender, para mudar, parou de blasfemar. E olha que interessante, aí eu achei aqui a referência que eu queria falar. Lucas capítulo 23, a partir do versículo 40. Porque especificamente nessa parte do Evangelho de Lucas, a gente vai ter quando Gestas começa a insultar Jesus. E olha que interessante, Dimas agora ele começa a defender Jesus.
E aí ele chega para Gessas e fala o seguinte, isso aqui está no Evangelho de Lucas. Ele vira para Gessas e fala, nem ainda teis a Deus, mesmo estando na mesma condenação? Aí ele vira para Gessas, olha só, nós, esse homem não tinha que estar aqui. Nós estamos sendo condenados juntos desse homem. Para de blasfemar contra Deus. Né? Tem algum motivo de nós estarmos aqui junto desse homem que não precisava estar aqui? Ele ainda fala, e nós, na verdade, estamos aqui com justiça, porque nós estamos recebendo o que os nossos feitos fez por merecer. Mas este homem, né, Jesus, nenhum mal fez. Olha a consciência que Dimas teve naquele momento. E será que nós temos essas consciências durante as dificuldades, durante os desafios que nós estamos passando? E essa história, né, de Dimas é muito interessante, porque ela traz tudo aquilo que nós conversamos lá no início, do que é necessário para sermos mais resignados. Olha só, compreensão da lei de causa e efeito. Quando Dimas chega e fala assim, recebemos o que os nossos feitos mereciam, é a pura expressão da lei de causa e efeito. Ele entende que ele está comendo o que ele plantou. E esse entendimento dá abertura agora para ele mudar a visão dele do que vai ser dali para frente. Segundo ponto, a resignação que não é passividade. Porque ele estava pregado na cruz, ele viu Jesus, aquela bondade que Jesus emanava foi percebida pelo Dimas. Dimas podia ficar vergonhado, abaixar a cabeça e não fazer nada. Muito pelo contrário. Dimas começou a refletir de maneira séria, de maneira honesta, e ainda defendeu Jesus. Ou seja, ele mudou a sua sintonia. Ele começou a pensar no seu próprio aprimoramento moral. Outro ponto, a fé que não desfalece. Será que nós teríamos essa fé que Dimas teria naquele momento de dor? Porque naquele momento de dor ele passou a ter uma fé que ele nunca teve em nenhum momento da vida dele. Tanto que ele começou a ter uma confiança no amanhã. Porque quem for ler no Evangelho vai ver que ele vai chegar para Jesus e vai falar assim, Senhor, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. Ou seja, ele podia pedir para Jesus, ô Jesus, me tira daqui, acaba com a minha dor, né? Faz com que eu esqueça tudo isso que está acontecendo. Não, ele não pediu nada disso. Ele entendeu que aquilo ele estava passando porque era algo que era a consequência dos seus atos. Ele apenas pediu para Jesus amparo naquela vida que vai vir que Jesus estava prometendo. Olha que resignação desse homem. Olha a confiança que ele tem na mulher. Nós que somos espíritas, às vezes não temos essa confiança. Né? E o que Jesus responde para ele, igual no Evangelho de Lucas? Ele fala assim, Jesus fala para Dimas, em verdade eu te digo que hoje estarás comigo no paraíso. E essa fala de Jesus ela vai confirmar justamente que a resignação fundamentada nessa aceitação da justiça divina, né, nesse entendimento de que as provas que nós estamos tendo, elas são necessárias, ter essa fé no futuro, é isso que vai fazer para nós esse caminho mais curto para termos redenção e paz. Porque se a gente lembrar o que Jesus falou para nós lá atrás, Jesus falou que o reino de Deus não está aqui, nesse planeta, mas que o reino de Deus tem início no coração dos homens. Isso é muito importante, porque muitas das vezes a gente fica pensando assim, quando eu desencarnar, eu voltar no nosso lar, eu vou estar num lugar específico, num lugar X, num lugar Y, e nós vamos estar aonde o nosso coração estiver. Porque aquilo que nós estivermos cultivando dentro de nós, é isso que vai nos chamar a atenção. Ora, se o que me chama a atenção aqui na matéria é a sensualidade, quando eu desencarnar, é a sensualidade que vai continuar me chamando a atenção. E eu vou querer estar em ambientes que me convidam a estar na sensualidade. Não é Deus que está me mandando para o umbral, para as trevas, para fora do nosso lar. É Deus, na sua misericórdia, que está permitindo eu estar naquele lugar que eu quero estar. É muito simples. É por isso que Jesus fala, o reino de Deus tem início no coração dos homens. É esse trabalho que nós temos de ter, de modificar o que nós teremos. Porque Deus sabe o quão infantis nós ainda somos. Sabe que os nossos desejos ainda estão voltados para as questões da matéria. E aí nós sofremos as consequências quando estamos no plano espiritual.
E aí nós falamos aqui da resignação de Dimas. E aí eu trago agora uma outra história, que é negativa de Simão, né? Simão Pedro, quando nega Jesus 3 vezes. Porque aqui, quando Simão nega Jesus 3 vezes, Simão não estava resignado naquele momento do desafio. Qual que foi o desafio? Foi quando todo mundo perguntava, você conhece Jesus? Eu te vi com Jesus. Ele, não, eu não conheço. Porque ele sabia que ele seria preso. Ele sabia que se ele falasse ali que ele era seguidor de Jesus, algo de ruim ia acontecer com ele. Então ali não se manteve resignado. E é muito interessante essa conversa de Jesus e Simão Pedro. Aí essa conversa está lá em Lucas capítulo 22, versículo 31 a 34. Porque ela serve muito para nós. Porque a gente tem o Simão Pedro como a rocha, né? E ele falha, assim como nós falhamos. Se Simão Pedro falhou, nós também vamos negar Jesus. Jesus sabe disso. Jesus sabe que nós ainda somos imperfeitos. Mas essa passagem é um alerta para a gente não desanimar. Para a gente saber que a gente vai negar Jesus, a gente continua negando, mas nós temos tempo e sempre temos oportunidade de mudar a nossa rota. Então, no Evangelho de Lucas, a gente tem uma conversa, capítulo 22, versículo 31 a 34, a gente tem a conversa de Jesus com Simão. Jesus vira para Simão e fala assim, Simão, Simão, eis que Satanás pediu insistentemente para vos peneirar como trigo. Eu, porém, orei por ti, a fim de que tua fé não desfaleça. Quando, porém, te converteres, confirma a teus irmãos. E aí Simão Pedro ficou meio revoltado ali, porque, somos nós seguidores, eu estou aqui com você desde o começo. Aí ele vira para Jesus e fala, Senhor, eu estou pronto a ir contigo à prisão e à morte. E aí Jesus retruca com aquela fala que nós conhecemos. Simão, te digo, o galo não cantará hoje sem que por 3 vezes você não tenha negado a conhecer. E o que é interessante isso? Quando a gente vai lá no livro Evangelho que é de Vivo, é muito interessante esse livro, quem tiver a oportunidade de ver essa coleção, ele vai trazendo, você tem um livro para cada evangelho, para cada evangelista. E ele vai trazendo essas considerações sobre as questões históricas, sobre o entendimento daquela época de cada passagem do evangelho. E o livro 4 é o livro que vai fazer esse estudo minucioso do Evangelho de Lucas. E quando a gente chega nesses versículos em específicos, esse Evangelho Redivivo vai trazer para nós 2 considerações. Primeiro, ele vai falar sobre esse alerta de Jesus quanto às influências do mal que nós vamos sofrer, aqui simbolizadas por Satanás. Porque Satanás não é uma entidade. Satanás é uma simbologia, é algo figurativo que demonstra esse mal pelo qual nós estamos lutando. E esse mal está dentro de nós. Esse mal são as imperfeições que nós estamos trazendo de outras encarnações, de outras vidas, e que nós temos que depurar. Por isso que Jesus vem e fala para Simão, 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 eis que Satanás pediu insistentemente para vos peneirar como trigo. Porque Satanás, que são os vícios que tem dentro de nós, está toda hora nos tentando. E quando a gente vê o peneirar como trigo, a gente pensa lá no Antigo Testamento do profeta Amós, que ele vai fazer essa simbologia onde ele mostra como que você se peneira o trigo, né? Você põe o trigo na peneira, você joga tudo para cima, porque ali vai ser uma separação entre o grão e a palha, porque a palha é mais leve, então o vento vai levar a palha, o grão vai cair, e o grão que pode ser consumido. Então é necessário que nós nos peneiremos também. E essa peneira, esse testemunho, vai acontecer no dia a dia. Dentro dessas tentações que o Satanás vai fazer conosco. E é por isso que Jesus fala, é aí que vão ver se você realmente está convertido. Porque uma coisa é falar que nós somos cristãos, por falar que nós somos espíritas. Há uma diferença muito grande entre a conversão e a aceitação. A conversão é como nós estamos agindo com o nosso testemunho nas dificuldades diárias. Por isso que a gente está falando de resignação. O nosso testemunho é durante o dia a dia. É enfrentando as dores, enfrentando as dificuldades, as coisas mais simples possíveis. É aqui que nós estamos sendo peneirados. E o segundo ponto é quando Jesus anuncia que, apesar de toda a devoção,
que Simão Pedro prestavam a Jesus, ainda assim ele vai negar. E isso a gente reflete também. Todos aqui, nós amamos Jesus. Só que ainda assim nós estamos negando o Mestre. Às vezes nós não estamos negando Jesus com palavras, no sentido de falar, não conheço Jesus, não sei quem é Jesus, não. Só que nós estamos negando a partir do momento que a gente sabe quais são os ensinamentos do Mestre e nós estamos deixando de praticar esses ensinamentos. Ou seja, se Jesus falou que nós devemos amar uns aos outros, a partir do momento que eu tenho um preconceito com alguém por conta de uma cor, por conta de uma raça, de uma etnia, por conta de uma classe social, eu estou deixando de seguir Jesus. E Jesus já falou isso para nós, né? Se me amas, segue os meus ensinamentos, os meus mandamentos. Amar Jesus é nos esforçar para colocar em prática todos aqueles ensinamentos que ele deixou para nós. Então a resignação tem a ver com tudo isso que nós temos que fazer para poder compreender os desafios, as situações de dificuldade que nós estamos enfrentando e transformar isso em um combustível para sermos melhores. E isso nos leva aos outros 2 pontos, e agora tem que ser um pouco corrido e só para a gente passar mesmo, que é o trabalho ativo no bem. O último estudo que eu tive a oportunidade de fazer aqui foi o Mãos em Serviço. A gente estava falando justamente sobre a necessidade do trabalho. Então eu não vou me estender nisso, nem vou falar aquilo que eu falei no estudo anterior. Mas eu trago apenas a informação que nós temos que ter de que ninguém é inútil. Todos nós somos úteis. Às vezes a gente pode achar que a nossa condição não nos permite trabalhar do bem, não nos permite fazer determinada coisa. E a gente tem que saber que, independente da nossa situação física, da nossa condição social, nós temos condições de trabalho. Nós estamos no local que devemos estar, com as condições que devemos estar para exercer o bem. E muitas vezes nós não exercemos o bem porque a gente pensa pelo ponto de vista material. A gente acredita que fazer o bem, ajudar é ter muito dinheiro, é estar numa posição de status que eu consigo conversar com um monte de gente. Nós esquecemos que fazer o bem é ouvir aquele que necessita, é dentro de casa aquele parente que é difícil, aquela pessoa que às vezes no trabalho é um pouco arrogante, mas a gente tem paciência de escutar, de orar por ela, é fazer uma oração para aquelas pessoas que às vezes a gente não consegue nem olhar na cara, né? Às vezes a gente vê essas brigas políticas, o partido X, partido Y, a pessoa tal, é orar para aquela pessoa que a gente não gosta. Isso já é fazer o bem. É muito interessante, eu lembro de um livro que eu li, não tô lembrado do novo livro do autor, não é espírita não. Mas ele fala que uma das piores perguntas que nós podemos fazer para o outro é qual é a sua profissão. Aí ele até brinca assim, é pior do que você perguntar a idade, é pior do que você perguntar peso da pessoa. E ele traz uma justificativa muito interessante. Porque ele fala que geralmente quando a gente pergunta, você trabalha com o quê? Com a resposta que a pessoa vai trazer para nós, a gente vai fazer uma análise para saber se nós vamos respeitar ou não aquela pessoa. Ou seja, a pessoa falou que é médico, é um médico, então, doutor, não sei o que, etc e tal. Agora a pessoa falou que é uma profissão que não é valorizada materialmente, aí a gente já não dá tanta atenção assim. E por que eu estou trazendo isso? Olha o preconceito que nós mesmos temos com atividades que não são valorizadas dentro do mundo material. Enquanto do ponto de vista espiritual, em muitas das vezes, aquela dona de casa que está sozinha cuidando de 10 filhos, vizinhos, sobrinho, um monte de gente está fazendo um trabalho muito mais excepcional que qualquer outro que está numa posição de mando no mundo material. Essa ilustração que eu estou trazendo é só para a gente entender que, independente da nossa situação, nós temos condições de fazer o bem. Lembro sempre do Gibeão Endireitado, né? Jerônimo Mendonça. Não andava, não se movimentava, ficava numa cama e olha o trabalho excepcional que ele fez de divulgação da doutrina espírita. E mesmo que ele não fizesse, imaginemos nós, tetraplégicos, sem movimentar. Vamos supor que nós não tenhamos a força que o Jerônimo tinha. Mas só o fato da gente não ficar pessimista
não agir de uma maneira a blasfemar contra Deus e manter o pensamento positivo, já é agir fazendo bem. E um último ponto, por conta do nosso tempo, o hoje. Nós sempre pensamos em deixar tudo para amanhã. E nós espíritas temos um problema, que a gente sabe da reencarnação, a gente pensa assim, eu vou reencarnar na próxima reencarnação e resolvo. Só que nós esquecemos, como a gente falou da lei de causa e efeito, que a próxima encarnação nós vamos ter a consequência do que nós estamos plantando agora. Lembrando, né? Vamos lembrar novamente da parábola dos talentos. Aquilo que nos foi emprestado, nós estamos conseguindo multiplicar, porque se não estamos multiplicando, vai ser retirado de nós. Então, se nós estamos tendo uma oportunidade hoje e não estamos utilizando essa oportunidade da melhor maneira possível, pode ser que a gente tenha retido alguma coisa numa outra encarnação, não porque Deus filho nos punia, mas de maneira didática e educativa para a gente poder valorizar aquilo que a gente tinha e nós não demos atenção. E aí, para terminar, eu trago mais uma história com Humberto de Campos. Eu sempre gosto com Humberto de Campos, é o que eu mais cito. Porque o Humberto de Campos, eu acho ele muito sarcástico, eu acho ele tem um humor muito peculiar. E ele acaba, de certa forma, resumindo muitas coisas complexas e traz de uma maneira mais fácil da gente entender. E aí tem uma história, eu não vou falar o título da história, porque senão eu vou dar a conclusão dessa história para vocês, mas tem uma história que ele vai trazer para nós. Deixa eu ver se eu anotei o capítulo certinho, para vocês poderem depois lerem com calma. Não anotei o capítulo, mas depois no final eu falo o ano certinho para vocês. Nessa história, Humberto de Campos está narrando que está tendo uma assembleia geral nas trevas. Você tem os espíritos das trevas reunidos e eles estão querendo dicas para poder acabar com o progresso da humanidade. Porque ele está vendo que a humanidade está progredindo do bem, ele está percebendo que todo mundo está procurando Deus, né? Jesus, outro espírito está aí. E eles estão preocupados, Godos. Então eles estão pensando qual estratégia eles podem adotar para poder prejudicar esse avanço. Aí começa aquela assembleia, todo mundo dando opinião. E aí vem o primeiro ministro e sugere o seguinte: já sei, vamos dizer aos homens que Deus não existe. Porque se Deus não existe, sem o freio divino, eles vão se entregar a todos os prazeres e a todos os crimes. Aí o chefe deles chega e fala, não vai dar certo isso. Não vai dar certo porque Deus existe e Ele está em tudo. Está na natureza, está no ar, em qualquer lugar quem respira vai perceber a presença de Deus. O homem sente Deus mesmo que tente negar. Aí vem o segundo e traz uma outra ideia. O segundo fala assim, olha, então vamos dizer que não existe vida após a morte. Vamos dizer que com a morte do corpo físico, tudo acaba. E aí eles vão viver para aproveitar a vida na matéria. Aí o chefe fala, não vai dar certo. Não vai dar certo porque a mediunidade está presente entre aqueles que estão vivos no mundo material. E quando eles perdem um ente querido, perdem entre aspas, né? Eles perdem esse ente querido, eles se voltam para esse pensamento da continuidade. Então isso não vai durar muito tempo. Não vai dar certo. Aí veio o terceiro e fala o seguinte, já sei. Vamos dizer que o evangelho é uma farsa. Dizer que Jesus foi apenas um mito. Aí o chefe fala, também não vai dar certo. Porque o mestre Nazareno deixou um exemplo que prepondera por milênios. Olha quanto tempo nós estamos falando isso, eles falam de Jesus. E vou trazer para a nossa realidade. Olha aqueles que tentam, às vezes, falar mal das religiões, falar mal de qualquer coisa que envolve espiritualidade. Eles sempre tentam falar isso, falam que Deus não existe. Tenta falar que não existe vida após a morte, é só a vida material. Que Jesus existe só o Jesus histórico, né? Eles fogem desse Jesus que nós estamos falando aqui. Só que a consequência é muito clara. No final das contas, isso passa. E sempre prepondera essa intenção de que Deus existe, de que Jesus realmente está presente entre nós e de que existe uma vida do mundo material, após o mundo material. Mas vem o quarto ministro e traz a solução. O quarto ministro fala o seguinte,
eu tenho a solução infalível. Eu não vou dizer que Deus não existe. Eu não vou negar a imortalidade da alma e nem a justiça divina, nem mesmo a beleza do evangelho. Muito pelo contrário. Eu vou dizer aos homens que tudo isso é verdade. Eu vou dizer que eles precisam ser bons. Eu vou dizer que eles devem perdoar. Eu vou dizer que eles necessitam se reformar e se santificar. Mas direi uma pequena palavra mágica. Amanhã. Direi que eles não precisam ter pressa. Vou falar que faça isso amanhã. Faço bem, mas faço amanhã. Perdoe próximo, mas deixa para amanhã. E aí Humberto de Campos termina falando que essa estratégia adotada pelas trevas, como sendo a poderosa arma das sombras, e desde então o amanhã tem sido o ópio que adormece as consciências, levando os homens a endurecerem o coração no engano do pecado, perdendo a oportunidade sagrada do hoje. E isso é para nós pensar. Fazer hoje o que está nas nossas mãos. É estarmos resignados, atuarmos do bem e não deixarmos para amanhã o que podemos fazer. Pois não sabemos o que vai acontecer amanhã. Não sabemos o que vai acontecer daqui a 5, 10 minutos. Né? Às vezes, a gente deixa para ligar para um parente querido amanhã, mas às vezes esse amanhã não vai chegar. Olha as tragédias que acontecem. Não vai chegar do ponto de vista material, como nós estamos falando, né? Então é aproveitar todas as oportunidades. Oportunidade de conciliação, oportunidade de trabalho. Então que possamos estar resignados, que possamos trabalhar no bem, que possamos aproveitar o dia de hoje, aproveitando todas as oportunidades, por mais dolorosa que seja, se nós lembrarmos da misericórdia de Deus, sabemos que aquilo que nos acontece tem um motivo. E por mais que nós não consideramos compreender esse motivo neste momento, Deus é soberanamente bom e justo. Se nós superarmos essa situação, tal como Dimas, o bom ladrão, seremos recebidos pelo Mestre nesse reino de Deus. Então, agradeço pela paciência de todos, que todos nós possamos voltar para os nossos vales em segurança, né, e possamos orar pelos nossos familiares, pela nossa cidade, tendo a certeza de que nós não estamos desamparados. Que assim seja.